Olá a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal Oração e Adoração. E nesta oportunidade nós queremos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo na vida do cristão. Uma das doutrinas bíblicas que os cristãos precisam compreender com clareza é a doutrina relacionada à pessoa do Espírito Santo. Devido à falta de conhecimento bíblico teológico, muitos cristãos acabam formando seu próprio conceito da pessoa e da ação do Espírito Santo. É muito importante que todo cristão faça um estudo dedicado a esta doutrina, porque nos levará a compreender a sua personalidade, a sua divindade e a atuação do Espírito Santo à luz das Escrituras. Seus símbolos, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, que é o privilégio de nós termos a comunhão íntima com o Espírito Santo do Senhor. Na teologia, a doutrina que estuda o Espírito Santo é chamada de pneumagiologia, formado pelas palavras gregas que significa pneuma, espírito, agios, santo, elogia, doutrina, ciência ou estudo. Outras palavras gregas como pneumologia ou paracletologia também são usadas para definir a doutrina que estuda o Espírito Santo. Porém, estas palavras apontam para a função e não deixa claro que tipo de espírito está sendo estudado, se é o Espírito Santo, o Espírito do homem ou dos anjos. É importante ressaltar que no Velho Testamento a doutrina do Espírito Santo não era perfeitamente compreendida. O Espírito Santo era visto como uma força vinda da parte de Deus, capacitando e fortalecendo e envolvendo e enchendo a todos. A mente de inúmeras pessoas do Antigo Testamento e até mesmo de pessoas cristãs não havia a clara e segura ideia nem o conhecimento que o Espírito Santo fosse a pessoa da divindade. O Espírito Santo como uma pessoa é claramente revelado no Novo Testamento. Jesus falou do Espírito Santo como uma pessoa que ficaria em seu lugar por ocasião da sua partida. Depois da partida do Senhor Jesus, o Espírito Santo é proclamado como o outro Consolador que assumiria o seu lugar, fato confirmado com a presença e o mover do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém. Diz no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes capacitava. E assim o Espírito Santo foi recebido e tratado pelos cristãos que vieram no período do Novo Testamento como uma pessoa com personalidade e autoridade divina, e era ouvido nas decisões e nos momentos difíceis. Atos capítulo 13, versículo 2 nos diz: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Percebe-se também que o Espírito Santo é reconhecido no Novo Testamento como uma pessoa, é adorado da mesma maneira como o Pai e o Filho Jesus Cristo. O conceito do Espírito Santo como uma pessoa, mesmo sendo aceito e reconhecido na doutrina neotestamentária e pela igreja primitiva, sofreu ataques e rejeições por parte de algumas pessoas nos primeiros séculos do cristianismo. Montano foi um líder religioso da Frígia na Ásia Menor, que acusava que a igreja tinha falta de vida espiritual e considerava-se ele e o Espírito Santo uma mesma pessoa. Ário, teólogo e presbítero da igreja de Alexandria no Egito, Ário negava que o Espírito Santo fosse uma pessoa da divindade. Para ele, o Espírito Santo era apenas uma força impessoal vinda da parte de Deus. Ário foi considerado um herege e foi expulso da igreja pelo concílio de Niceia em 325 d.C. E também temos o conceito do Espírito Santo nos dias atuais. A doutrina do Espírito Santo ainda continua sofrendo muitos ataques e é sujeito a muitas distorções. Existem grupos religiosos que reconhecem a personalidade e a divindade do Espírito Santo, mas não aceitam as manifestações e as operações sobrenaturais do Espírito Santo para os dias atuais, como curas, milagres, batismo no Espírito Santo, línguas estranhas e dons espirituais.
Outros grupos religiosos reconhecem e aceitam tanto a personalidade como a divindade e as manifestações e operações sobrenaturais do Espírito Santo para esta dispensação, e bem como a presença do Espírito Santo entre nós, os verdadeiros seguidores de Cristo. Então, o estudo da doutrina do Espírito Santo se faz necessário para alicerçarmos a nossa fé e a nossa convicção na deidade, na personalidade e na contemporaneidade das manifestações e operações do Espírito Santo, assim como entender como experimentar a dinâmica obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É comum e lógico estudar qualquer ser a partir da sua origem. Porém, o Espírito Santo é diferente, visto que ele é uma pessoa da divindade e a sua existência ela é eterna. Diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Entendemos então que nunca houve um momento em que o Espírito Santo não existisse. A sua existência está estritamente ligada à existência do Pai e do Filho, tendo em vista os três seres eternos. Portanto, o Espírito Santo é pré-existente, existe antes de todas as coisas. O Espírito Santo é apontado nas Escrituras como a origem do universo e de todas as coisas existentes. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E estes são os atributos do Espírito Santo que revelam a sua divindade. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno, ele é o Criador, ele é a verdade, ele é o sustentador da vida. As Escrituras Sagradas não apenas confirmam a eternidade do Espírito Santo, como também colocam em posição de igualdade com as demais pessoas da divindade. A criação do universo e do homem é sempre atribuída a três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até na bênção apostólica está explícito que o Espírito Santo é a parte integrante da divindade. Muitos ignoram que o Espírito Santo seja realmente uma pessoa da divindade, e dizem ser ele uma força, uma influência ou um sentimento avivado. Porém, as Escrituras mostram que o Espírito Santo possui atributos de uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem intelecto e conhecimento, ele tem sentimento. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo testifica, ele intercede, ele guia, ele ensina. Atitudes que não devem ocorrer em relação à pessoa do Espírito Santo. Não se deve mentir ao Espírito Santo. Não se deve resistir à ação, ou mover, ou orientação, ou direção do Espírito Santo. Não se deve extinguir ou tentar apagar o Espírito Santo. Não se deve ultrajar o Espírito Santo. A palavra ultrajar significa tratar com obstáculo, com desprezo, ou insulto, ou arrogância. Não se deve blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar significa proferir de forma voluntária ou consciente palavras ultrajantes ou difamatórias, atribuindo ao Espírito Santo ações e virtudes que são únicas e exclusivamente de Satanás ou dos demônios. Tanto no relato de Mateus como no Evangelho de Marcos, os religiosos fariseus atribuíram de forma consciente e voluntária, como operado por Satanás, os milagres realizados por Jesus no poder do Espírito Santo. Antes da sua morte, Jesus prometeu que ele e o Pai enviariam aos seus discípulos outro Consolador, que é o Espírito Santo, que seria um ajudador e conselheiro que daria continuidade à obra de Cristo. O fato de Jesus prometer outro Consolador indica que Jesus foi o primeiro deles e promete outro que iria proceder à aplicação e manutenção da sua obra em seu nome e como um dom de Deus infundido e mantendo no crente, justificando a fé e o arrependimento para a vida necessários para a salvação.
O ministério do Espírito Santo é um ministério relacional e pessoal, o que implica na pessoalidade do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 ao 17 nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vocês para sempre. Após a sua ressurreição, Jesus coloca o Espírito Santo sobre os apóstolos, a fim de que o recebessem como um dom de Deus para a realização da obra a eles destinada. João capítulo 20, versículo 22 diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Os apóstolos não receberam somente a ousadia através do Espírito Santo, mas também foram guiados pela instrução do Espírito em seu ministério. João capítulo 16, versículo 13 e 14 nos diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João Batista profetizou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Este fato havia sido previsto no Velho Testamento pelo profeta Joel, e Jesus tinha predito a promessa. O Pentecostes selou de forma definitiva o final da era do Velho Testamento e marcou o início do cristianismo. A partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e desenvolvimento do ministério cristão, recebeu um avivamento formidável que o levou a todos os povos do mundo conhecidos naquela época. Colossenses capítulo 1, versículo 6 nos diz: Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e antecedestes a graça de Deus na verdade. Hoje, o Espírito Santo está acessível a nós. Ele está com os braços abertos, nos chamando para que possamos ter comunhão com Ele. Aproxime-se do Espírito Santo. Se relacione com a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele nos dará poder, autoridade e ousadia para que possamos testemunhar da obra do Senhor aqui na terra. Ele nos dará do seu poder para que possamos vencer o pecado. Aproxime-se do Espírito Santo. Ele está chamando a sua igreja. Nós não podemos deixar de lado este grande mistério que é a presença do Espírito Santo sobre a igreja. Agradeço a Deus que direcionou o coração de todos que estão ouvindo esta pequena mensagem, esta pequena reflexão. Espero que todos possamos nos conscientizar e nos aproximar do Espírito Santo que está presente hoje sobre a igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se você quer ajudar este canal a crescer um pouco mais, dê o like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com mais pessoas para que assim possa haver um crescimento espiritual. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.